desde nova, assim, bem teimosa. Mas eu sempre acatei. Por mais que eu teimasse, por mais que eu falava, né, reclamasse, por dentro uma voz gritava, eles estão certos. Então, volta 2 passos atrás e refaz, né? Demorou, não vou mentir, que a gente sempre está assim, um processo de lapidação, Sim. de transformação em Cristo, de descobrir a sua identidade, de saber o que Deus quer para você. A gente está nesse processo, né? A gente ainda não alcançou a estatura do varão perfeito, porque quando isso acontecer, você já não fica mais na terra, né? Mas eu aprendi isso, e entender também os meus limites, né? Entender também que eu sou falha e que eu preciso de ajuda. Então eu sempre falo, Espírito Santo, né? Até numa roupa, muitas vezes que eu vou colocar, Espírito Santo, o que o senhor acha disso aqui? Será que tá bom? Sabe? Isso é muito louco para o mundo, Sim. né? Isso é religiosidade para muita gente que vai dizer, né? Mas para mim é intimidade. Sim. E o mais interessante é que no começo, a nossa disposição em querer agradar faz com que a gente se sinta, né, deslocado. Não, e a gente acha que a gente não se sente bem, às vezes, eu vou falar especificamente no meu caso, não sei se foi com você, na forma de vestir, que eu estava acostumada com o padrão. Logo no começo, eu ainda não sabia o que vestir direito, eu não estava num lugar de conforto ali, porque não era nenhuma coisa nem outra, até que o próprio Espírito Santo, ele muda o nosso querer. Isso. Então não é assim, eu não vou fazer mais aquilo que eu queria, não, eu passo a não querer mais aquilo que era do mundo. Então não Os é gostos que mudam. é isso, até a questão de música, que fala, mas não pode ouvir música do mundo. Eu falo, quanto mais próximo a Deus, quanto mais próximo ao Espírito Santo, quanto mais você dá ouvidos a Ele, mais as coisas que não desagradam a Ele passam a te desagradar. Exatamente. E daí não é que você, eu quero estar naquele show de rock lá, mas eu não vou porque não posso. Não, você passa a não querer, você passa a ouvir aquilo e falar, gente, que esquisito, antes eu gostava tanto disso, tá estranho, tá caindo bem, tá me incomodando. Não é? A visão muda, a audição muda, né? A gente passa a fazer o que Paulo nos ensina, nos fala, que não vive mais eu, né? Mas Cristo vive em nós. E a partir desse momento, não é mais o nosso querer, não é mais o nosso gostar, né? Até mesmo em relações, né? De amizades, de namoros, né? Enfim, aquilo ali parece que não é legal para mim, né? O Espírito Santo, ele nos convence, né? É ele que nos convence. Sim. Você, nessa época, você chegou a ter namorado, já tinha paquera, você se preocupava em como os meninos iam te enxergar, se preocupava em não ter uma aparência assim tão de crente, vamos dizer assim, para ser mais descolada, porque eu sei que essa é uma preocupação de muito adolescente, às vezes, que está nos ouvindo e fica naquele duelo, né? Sim. A vaidade, né? Aquela vaidade do seu ego, do seu querer, né? Eu tive, sim, esse momento, sim, na escola, principalmente, eu falava assim, eu quero pôr uma calça, né? E meu pai, ele era Assembleia Raiz, assim, e não permitia calça, não. E eu lembro que eu, às vezes, ia escondida do meu pai. E queria mesmo mostrar, né? Me sentir desejável, assim, me bonita. senti do meio, né? Mas aí, né? Aí o meu pai vinha, já dava aquelas exortações dentro da Bíblia, minha mãe também, puxava bastante a orelha, e aí a gente começa a pensar, nossa, né? Será que tá certo isso? Será que tá... Mas, assim, o Espírito Santo, ele vai convencendo a gente, né? Vai tratando no nosso coração. Até porque enquanto a gente vai sendo teimosa, mesmo nas pequenas coisas, e a gente vai sentindo as consequências, se a gente está querendo estar no caminho certo.
Você vai, não, vou fazer. Daí, poxa, uma consequência daquilo não foi tão bacana. Não foi. E eu pedia muito a Deus, assim, eu falava, eu quero namorar e casar como primeiro. Eu quero que seja o primeiro. E como eu orava muito, buscava muito, assim, em relação a tudo, mas principalmente a isso, eu falava, Senhor, eu quero algo, assim, especial. E é muito difícil, né? E eu lembro que eu tava ainda, cabelo nascendo ainda, eu pensava, ninguém vai nem olhar pra mim. E me sentia muito feia. Ai, eu tô horrível, né? Magra, né? E aí eu conheci o meu esposo, né? Eu tava com os meus 15, a gente começou a se gostar. Conheceram onde? Na igreja. Na igreja? Na igreja. E nos casamos, ele foi meu primeiro, meu único. E eu casei aos 18. Aos 18 anos me casei e Deus, ele realizou, assim, um desejo do meu coração de ser o primeiro e eu ser a primeira dele também. Uau, que bacana. E foi, assim, especial. Eu falo que foi uma coisa, assim, íntima, que Deus ele preparou mesmo para nós ali. Que eu falo, né, a gente tem que orar muito em relação a isso, né? Os jovens precisa buscar em Deus, sabe, antes de passar por vários, né? Vocês dois tinham um acompanhamento, assim, um discipulado? Como que vocês passaram esses 3 anos fazendo o que é certo? Foi aguentando, vamos dizer, quais eram, vocês faziam, né? Tinham algumas... Foi um namoro fechado, assim, de muito cuidado. Os meus pais não deixavam vocês só, então tinha aquele cuidado todo. A gente sempre estava acompanhado, né? Teve um discipulado do meu pai, da minha mãe conosco, e foi assim, mas foi muito natural, né? E eu costumo dizer que a gente casou para namorar. Né? Porque não tinha aquele namoro, dizer eu namoro, eu saio sozinha. Mas havia, em algum momento vocês tiveram receio, ou você da sua parte, de aquilo que muitos, principalmente os que são do mundo ainda falam, mas daí e se depois casa não tem uma intimidade, não tem atração, e se chegar na hora e achar e tá esquisito, né? Porque eu acho que essa é a principal preocupação. Mas eu falo que quando é de Deus, ele faz tudo acontecer, né? Sim, tinha muitas pessoas, né? Na escola mesmo, eu estudava, e você está perdendo sua vida, você está perdendo de conhecer outros. E aí eu falava assim, não, mas eu me guardei para né? Tinha já esse discernimento, essa cabeça, assim, eu falava, eu me guardei para e eu quero seguir com isso. E eu não tinha dúvidas de que o meu casamento, claro, ia ter que ter um processo de construção, né? De intimidade, mas todo casamento tem, né? O casamento que é cristão precisa depois, ter esse processo de construção de intimidade. E aí a gente construiu, foi no início um pouco diferente, lógico, mas foi bom, eu posso dizer, hoje nós temos 14 anos de casados, foi uma coisa assim que adquirimos experiência, né, com o tempo. Deus eu acho que o fato de ter começado um respeitando, né, o outro, em obediência, a Deus, eu falo que todo casamento tem suas dificuldades, né? Seja para adaptar numa área, seja para adaptar em outra, mas você buscando a santidade mesmo, pessoal e no relacionamento, Deus vai conduzindo, né? E Deus, ele nos honra, né? Em mínimos detalhes, porque ele é um Deus de detalhes. Às vezes a gente pensa que aquelas coisas pequenininhas, não faz sentido, né? Deus não vai se importar com isso aqui. E ele está atento aos detalhes, porque ele nos criou, né? E cada detalhe nosso foi feito pelas mãos dele, o que significa que o fiozinho de cabelo, né? Aquele detalhezinho no seu rosto, uma pintinha que tem em você, foi criado com tanta delicadeza, com tantos detalhes. Então ele é um Deus de detalhes, a gente não pode esquecer disso. Não dá pra gente falar, olha, eu vou fazer isso aqui, né? É pequenininho, Espírito Santo, fica aí fora, daqui a pouco eu volto. Não tem como, né? Não tem como.